que é o presidente do Clube de Ténis de Estoril, há 6 anos, portanto 2 mandatos. Exatamente. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho que fez na recuperação deste histórico clube, que fez 75 anos, penso eu, há 2 anos. O clube tem 78, é de 1940, agosto de 1945, e portanto já é uma instituição, não é? Portanto, nós estamos aqui com um orgulho muito grande, mas também com uma responsabilidade muito grande de manter a história do clube e os princípios do clube, não é? Mas estão a fazer um trabalho, quanto a mim, eu tenho acompanhado e vou acompanhando o trabalho que é feito aqui no clube e tenho feito um trabalho com muita seriedade. Sou sócio do clube desde os 9 anos, ainda o clube se localizava junto ao Casino de Estoril, não é? Portanto, onde, entre o Casino e o Hotel Palácio, e hoje em dia desempenho estas funções no clube por força disso mesmo, ou seja, eu cresci no clube. Na altura não havia nem os telemóveis, nem internet, nem essas coisas. Passava lá o dia todo, não é? E, portanto, a nossa vida era escola de manhã, almoçar, fazer os trabalhos de casa rapidamente e ir a correr para o clube. E era no clube que nós estabelecíamos as nossas relações de amizade, aprendíamos e crescíamos. E, portanto, o clube era não só um local de desporto, mas um local de convívio e um local de sociabilização. E essa é um bocadinho a história do próprio clube. Era isso que... Uma das coisas que eu queria perguntar é exatamente isso. Porque antigamente, eu lembro-me, quando jogava, uma das coisas que eu acho que se está a perder em alguns clubes do país é exatamente isso, é essa ideia de entrar no clube de manhã, sair à noite, aquele sentimento de pertença, não é? Sim. Porque depois, ao fim e ao cabo, nós ficávamos com a ideia, o clube, eu faço parte daquele clube. Exatamente. Aquele orgulho de pertencer, não é? Pronto, isso, voltando ao início da conversa, aquilo que me fez aceitar este desafio, no qual alguns sócios, enfim, começámos a falar sobre o clube, era porque sentíamos que o clube estava a perder a sua pujança e a perder a sua... Identidade? Eu direi mesmo a sua função. A sua função. E a função do clube é uma função que vai para além do ténis. E é uma coisa que nós também apostamos muito, ou seja, e queremos dinamizar precisamente para que o clube não seja só um sítio de divulgação e de aprendizagem da modalidade do ténis, mas seja um sítio de práticas desportivas e de atividades desportivas, e por isso diversificamos as várias atividades no Clube de Ténis de Estoril, mas também seja um local de encontro, um local, lá está, retomando um pouco aquilo que é o ADN do clube. O clube é um clube que sempre foi um clube muito diversificado. Apraz-me dizer que neste momento nós temos 48 nacionalidades no nosso clube, dos quais 40% dos sócios são estrangeiros. E isso é uma característica que tem a ver com a localização do clube. Cascais, Estoril era um sítio, como todos sabem, na Segunda Guerra Mundial, que acolhia uma série de refugiados das mais diversas áreas e fontes e credos e religiões, e o clube sempre foi esse local de encontro e de salutar convívio entre todos. E, portanto, a nossa missão enquanto direção e enquanto órgãos sociais, quando nos candidatámos para vir gerir o destino do clube, era precisamente não deixar que esse historial, esse ponto de encontro nevrálgico no Estoril, quer no desporto, quer na vida social, ativa de todos nós, se perdesse, porque sentíamos, e eu continuava a vir cá jogar ao fim de semana, e sentia que o clube cada vez estava a definhar, a empobrecer, as instalações cada vez com pior aspecto, o número de sócios a baixar, a escola, enfim, também, enfim, a ir perdendo a sua dinâmica e a sua notoriedade, e eu não sou capaz de desligar. Olhar para o lado. E desligar, pronto. E para além disso, também há coisas que nos marcam muito no nosso crescimento e quando somos mais novos, e este clube está indelegavelmente ligado ao Guisa Torok e ao Olívio Silva, que foram os meus, enfim, professores de sempre, e que, pela maneira de ser, pela forma como encaravam o ténis, pela forma como encaravam o desporto,
marcaram uma série de gerações. E a importância de, como se dizia muitas vezes, a importância da bola dentro e da bola fora, de saber respeitar essa situação, de saber respeitar o adversário, de saber aprender com a derrota. É quase um ADN do Clube de Ténis Estoril? Eu acho que é curioso, porque os elementos da direção foram motivados, este grupo, digamos assim, formou-se um pouco por causa disto, e todos partilhamos um pouco, com diferentes faixas etárias, todos partilhamos um pouco este ADN. E a escola, e o que incutimos a escola, e o nosso próprio diretor técnico, o Paulo Travassos, que fomos buscar para a escola, é um produto da escola, e esses valores são muito importantes, ou seja, não interessa ganhar a qualquer custo, interessa ter o gosto de ganhar justamente, e interessa, mais do que ser um grande campeão, aprender o que é a bola dentro, o que é a bola fora, aprender que nem sempre se consegue ganhar e aprender que muitas vezes a derrota não é um arrumar as botas, é mais um passo para. E isso é tão importante na vida de todos nós, profissional, familiar, etc., como outra coisa qualquer. E eu não consigo desligar isso da minha vivência do clube. E, portanto, isso é o que me motiva, não é... Ou seja, eles estavam à espera e viram, ora bem, o Luís a ficar incomodado com isto, vamos falar com ele e então... Basicamente, para que... basicamente convidaram-me para um jantar em casa de um ex-presidente, que é muito meu amigo, e para o qual eu já tinha participado numa direção, porque eu tinha participado em algumas direções, primeiro como suplente, eu penso que até foi, se não foi das primeiras, com o Luís Serra, quando o clube se mudou do Estoril para cá, eu era um suplente daqueles que, pronto, faz número, não é? E depois com o João Rapazote, o João na altura desafiou-me e foi quando se fez os campos cobertos. E eu depois nessa altura disse, pronto, já fiz a minha contribuição para o clube, já dei para este peditório, como se costuma dizer, já dei para este peditório. Mas tinha mesmo isso presente ou tinha um secreto desejo de poder fazer ainda mais pelo clube? Não com o intuito de se promover, mas com o intuito de... aquele sentimento de pertença que foi ganhando. Eu, muito sinceramente, quando o João Rapazote me desafiou, ele desafiou-me porque sabia que eu tinha esse bichinho. E explorou isso, e ele é muito inteligente nessa matéria, perspicaz nessa matéria, é um bom relações públicas e sabe. Esta situação agora foi, portanto, eu nessa altura achei que podia contribuir para o clube, devia contribuir para o clube, era importantíssimo para o crescimento e para a estabilização do clube, os campos cobertos. Fundamentais, não é? Fundamentais. A sazonalidade do ténis. E para uma coisa que é a nossa âncora, a âncora do Clube de Ténis Estoril é a sua escola. A formação. A formação, e mesmo em termos de estrutura financeira, é um bolo, uma fatia que realmente, porque as instalações são muito grandes, têm custos de manutenção e de gestão brutais. Para nós mantermos isto, temos de ter um quadro pessoal também, como deve ser, e um plano de manutenções bastante arrojado, digamos assim, que tem bastante investimento. Por isso precisava de um arquiteto para isso. Enfim, eu acho que o João fez essa leitura. O João fez essa leitura e sabia que eu depois havia de dar o braço e dizer, pronto, então, ok, eu faço. E foi isso que se fez. Nesta segunda fase, eu muito sinceramente estava longe, mas cada vez que vinha jogar sentia, e quando me tocaram não fui capaz de dizer que não, e aquilo que é público, digamos assim, foi que eu disse, muito bem, eu ajudo, mas no back-office, ou seja, eu não quero aparecer, eu fico, se vocês precisarem de estudos, de coisas, não sei o quê, eu faço aquilo que for necessário. Não? E eles disseram, está bem, ok, então vamos lá ao segundo jantar, ao terceiro jantar, exatamente. E às tantas que começámos todos a fazer um brainstorming sobre como é que poderíamos fazer, o que é que poderíamos fazer, etc. Aquilo foi-se conjugando até que um dia, não, tu é que vais. E eu aí já estava demasiado embranhado e já não fui capaz de lhes dizer que não. A ideia que passa é que, olhando para trás, certamente sente orgulho no trabalho que tem sido feito nestes anos, nestes 6 anos, pelo menos. Eu digo isto porque eu recordo-me de vir cá, antes da sua vigência, e esta sala estava
completamente abandonadas, nas cadeiras de plástico. Eu só faço aí uma pequena correção que não é a minha, é a nossa, porque a equipa... Vigência como presidente, uma pronto, equipa, mas... Eu acho que eu sou apologista, eu não gosto de trabalhar isoladamente, a minha maneira de ser, eu gosto de trabalhar com equipa. E acho que nós não fazemos nada se não tivermos uma equipa. Sim, sozinho e as coisas só funcionam bem quando chegamos a um ponto. Ainda no outro dia estava a falar com a Maria João Durão, que é a nossa secretária-geral, o meu braço direito, esquerdo e, enfim, todos os outros. E estávamos a comentar isto. Uma estrutura está bem organizada quando eu falto, não se nota a minha ausência. Quando a João falta, não se nota a ausência dela. E isso é aquilo que nós, enquanto gestores de coisa, devemos fazer, que é arranjar as coisas para que na falta, na emergência, essa falta, é evidente que se for uma coisa prolongada, assim, mas eu acho que o trabalho da equipa foi muito importante porque nós mexemos em tudo e havia que mexer em muita coisa que era estruturante, que era de base, que algumas coisas que estavam enraizadas já na própria orgânica e no próprio pessoal, e foi preciso convencer as pessoas que nós não estamos contra vocês, nós estamos a arranjar uma maneira de estabilizar e de, quando estiver bom para nós, está melhor para vocês. E foi isso que aconteceu. E foi isso que foi acontecendo. Relativamente à sala, eu posso lhe dar aqui uma nota engraçada, que era um dos primeiros pontos do nosso programa, era redecoração da sala. Nós só conseguimos fazer a redecoração da sala no 3º ano, portanto, no final do primeiro mandato. Foi há 2 anos, bem? Ou no final do primeiro mandato, princípio do segundo mandato, porque sempre que nós conseguíamos, enfim, poupar alguma coisa, conseguir alguma coisa, e eu até dizia, nós nem vamos ao IKEA e compramos umas coisas quaisquer, mas é melhor do que ter aquilo que lá está, que era... Era conjunto, não, e era um conjunto de coisas, de restos de coisas que iam ficando, não sei o quê, que até chegaram a ter, dignidade, enfim, uma coisa dantesca. E eu dizia, não, vamos ao IKEA e compramos uns sofás, umas coisas quaisquer, pelo menos fica uma coisa arrumada. Repare, só ao fim do 3º ano é que nós tivemos condições financeiras para fazer isso, em detrimento de outra coisa que era uma emergência, porque era um cano que rebentava, era uma linha elétrica que fazia, era a rega que não sei o quê, ou seja, todas as semanas havia uma emergência no qual como nós fazemos em nossa casa, aquele milheirozinho que íamos pondo ou que conseguíamos, tem que ser porque agora isto ficámos sem luzes, tem que ser porque fundiu-se não sei o quê. Pronto, e portanto, e eu recordo-me e costumo brincar a dizer, essa era a coisa mais evidente, que parecia mais fácil, e que foi aquilo que, quando conseguimos fazer, foi 3 anos depois. Portanto, imagine o esforço que foi. Por isso foi necessário uma grande equipe, foi necessário muitas horas de nós todos, como saberá, isto é pro bono e, portanto, estamos aqui todos e foi uma grande equipe. Alguns que tiveram no primeiro mandato já não estão nos restantes órgãos sociais, agora não estão na direção, portanto é o trabalho mais leve, mas outros continuam, como eu. E obviamente que dá gozo, e é esse que eu acho que é o nosso maior payback, digamos assim, é ver os miúdos, é ver a escola, é chegar aqui ao final do dia e não haver quase campos, porque, não é, quer dizer, isto é um viveiro, e é muito giro ver isso. Passar de 300 e tal alunos para 504 como atualmente. Temos um crescimento de 40% na escola, mas para além do crescimento de número de alunos, quer nas camadas mais jovens, quer também nos adultos, é também a estrutura da própria escola e digamos, a ligação o ADN do ensino da escola, que está, como sabe, tutelado pelo Paulo Travasso. E a Academia Geza Torok. E a Academia Geza Torok. A Academia Geza Torok é uma situação que foi feita numa altura em que tínhamos... 2019. Tínhamos jogadores. A Academia Geza Torok foi uma ideia que foi, primeiro, mais uma vez, prestar uma singela homenagem ao Geza, mantendo o seu nome. O nosso campo central é o campo Geza Torok, como saberá. Prestar uma sincera homenagem e singela homenagem ao Geza,
perpetuando ainda mais o seu nome, mas era também uma maneira de fazer um laboratório que poderia permitir que os jogadores que pensam um dia poder vir ou gostariam de ser jogadores profissionais, antes de o serem, terem uma pequena amostra do que é a vida de um atleta de competição. E a vida de um atleta de competição é feita de muito suor e lágrimas, não é feito dos 30 segundos da vitória com a taça na mão. E a ideia era um pouco isso, eram os treinos bidiários, era a alimentação, era a tática, era o físico. Portanto, era dar-lhes um pouco essa noção de o que é que me espera e ponto número 1, eu tenho estofo e estrutura para conseguir manter os meus estudos, porque são tudo alunos, não é? E fazer o esforço para... E eu acho que isso é uma experiência que eu acho que deveria acontecer de uma forma mais geral. Porquê? Para não cometermos, até para o próprio atleta, não se iludir. Sim. Porque ele tem uma ideia poética do que é ser campeão, mas muitas vezes não tem a ideia do que é e mais até os pais, chegar a campeão. Sim. Não é? Nós, aqui nesta mesma sala, hoje já estive com 2 ex-tenistas, um deles que fez parte do Clube de Ténis de Estoril, o Peter Rodrigues, foi campeão nacional em todos os escalões jovens, foi vice-campeão nacional júnior e depois vice-campeão nacional de séniores, esteve nos Estados Unidos e entretanto depois deixou o ténis. E ele, que foi campeão, disse que nem todos podem chegar lá e portanto é um campeão a falar. Exatamente. Portanto, estes exemplos, o Tiago Vinhas de Sousa também esteve aqui, que é agora psiquiatra e que foi um dos melhores jogadores portugueses e que chegou a uma altura e também teve que optar. E então optou pela parte da medicina. Sendo que não é fácil, como o Luís sabe, as pessoas que gostam de ténis, com certeza que é o ténis recreativo, e depois há aqueles que levam um bocadinho mais a sério e em determinadas idades até pensam, será que poderei ou não? E muitos dos pais também acham. Exatamente. Que têm ali, como no futebol, aos Ronaldos, aos Nadais, os Federers, mas não é fácil. Portanto, esse projeto nasce também com esse intuito. Esse projeto nasceu com esse intuito. Nós, nessa altura, tínhamos uma massa crítica específica e um treinador específico para essa situação e arrancou muito bem. Neste momento está numa situação de, eu não direi banho-maria, mas está numa situação de reequacionar o objetivo. Não é o objetivo mantém-se. A questão é a alimentação dessa academia é que tem que ser repensada, porque nós gostávamos que essa academia fosse uma academia que era uma continuação da nossa escola. E isso implica que, se for uma continuação da nossa escola, a nossa escola tem que ter produção suficiente nas várias idades, nos vários setores, para alimentar a academia de uma forma... Outra maneira, de outra forma, teríamos que abrir ao exterior para não sócios, não atletas do clube de ténis, e eu aí acho que entramos numa área que não é a área... Sim. Esse não é o nosso negócio, isso não é um negócio para nós. Nós não queremos ser uma academia no sentido... Agora vou dizer, na Academia Rafa Nadal, estou a ser... Ou ser o centro de estágio, ou fazer concorrência, não era nada disso, era... No âmbito da nossa escola, nós podermos fazer isso. E, portanto, isso o que é que faz? Faz com que haja períodos em que, eventualmente, eu não tenho matéria-prima suficiente para fazer isso ou não tenho naquele escalão. Pois é preciso alimentar a base. Exatamente. O problema é esse, e por isso é que eu lhe estou a dizer que a academia, neste momento, houve ali um pico de entrada, depois houve uma série de atletas que, por serem atletas, saíram. E nós estamos numa situação de flutuação, mas é um projeto que eu não quero deixar morrer de maneira nenhuma e tenho esperanças que vá dar bons frutos, e está a dar bons frutos porque, apesar de tudo, ela está a funcionar. Sim. Está mais, digamos, ou menos potenciada, porque tem menos atletas nessa área, digamos assim. Para além disso, há também muito ecletismo no Clube de Ténis de Estoril. Falou há pouco das várias vertentes, não só na parte de ginásio, pilates, por exemplo, tem também um espaço, mas há muita vontade, e isso é o que eu tenho reparado cada vez que vou observando, até no trabalho que é feito nas redes sociais,
da proximidade que vocês querem manter com os alunos. Sim. Eu recordo-me na altura do confinamento, fizeram uma série de exercícios, fizeram uma série de Nós também não tivemos, programas. também não tivemos muita sorte, entre aspas. Não, quando, foi na altura exatamente, dos 75 anos, foi mesmo. Exatamente. E depois, quando nós viemos para a direção, pouco tempo depois começou a questão dos Covid, etc. E, portanto, nós tivemos que nos reinventar. Nós, na primeira, Todos no primeiro confinamento, ainda fizemos formação e treinos e algumas, até conversas, e falámos com psicólogos, etc., que davam algumas palestras via internet, mas não é possível treinar ténis sem ter raquete, bola e campo, Claro. não é? E, portanto, quando foi o segundo confinamento, fizemos uma outra coisa, que foi, pura e simplesmente, fizemos com que as pessoas não pagassem a mensalidade e dissemos que não valia a pena porque as pessoas não iam repetir outra vez a mesma coisa porque já tínhamos feito esse produto. Portanto, foi uma solução que encontramos e que nos permitiu, curiosamente, que assim que o confinamento, exatamente, nós tínhamos as pessoas todas muito ávidas e tínhamos também as pessoas também contentes com a atitude que nós tínhamos tomado para com elas, embora também tenhamos pedido, por exemplo, aos sócios que continuassem a pagar a mensalidade. Para quê? Porque tínhamos que continuar a pagar os ordenados, tínhamos que continuar a fazer a manutenção, mas foram períodos difíceis. Tornou mais forte a direção, os sócios e o clube? Eu acho que é engraçado, porque sabe que na adversidade nós ganhamos estas, e era o que eu ia lhe dizer, olhando para trás, eu acho que isso foram momentos muito angustiantes, muito difíceis, mas ao mesmo tempo chamaram a nós aquilo que é o espírito de grupo, de ajuda, de entreajuda, de partilha, que nós depois também tentamos explorar, no bom sentido. E agora para o jogador, como é que foi para o jogador Luís Campos Guerra não poder jogar nesse período? Olha, ou vinha cá, ou não se pode dizer? Não vinha. Eu sou muito cumpridor nessas coisas, até porque depois nas minhas funções profissionais também tenho outras responsabilidades e não gosto de... E foi complicado? Foi-lhe complicado não poder jogar? Não poder... Para mim é complicado porque o ténis para mim, ou seja, eu sou daqueles jogadores, eu comecei a jogar cedo, joguei sempre pelo Clube de Ténis Estoril, a não ser um ano, joguei pelo Clube Nacional de Ginástica, vivia na Parede, tinha 18 anos. Foi o último ano antes de entrar para a faculdade, ou 12º ano, em que joguei pelo Nacional de Ginástica, na altura a equipa era o Miguel Soares, o Cunha e Silva, eu e mais, pronto, fomos vice-campeões nacionais, assim, já não me recordo, acho que fomos vice-campeões nacionais na altura. Era assim, pronto, mas eu nessa altura tive a certeza que não tinha estofo para ser jogador profissional, se calhar por causa disso que é que tenho esta questão de fazer este estágiozinho para os miúdos que acham que são bons jogadores e não sei, porque cheguei a uma conclusão a determinada altura que... Foi uma chamada à realidade. Quanto mais treinava, houve uma altura que eu ia para os torneios e dizia assim, não, eu estou já saturado disto e, portanto, se treinar menos, jogo melhor. Foi aí que eu percebi, bem, mas isto é o contrário de um atleta, porque o atleta... Tem que treinar mais para... Eu estou a jogar pior, joguei, não sei, bem, então vou para o ginásio, vou treinar, vou tática, vou para... Foi aí que eu percebi, não vais ser jogador de ténis, não vais ser... Porque eu tinha 3 áreas profissionais que tinha na minha cabeça, não é? E optei então por ir para a arquitetura. Mas isto dizendo-lhe, é-me difícil, porquê? Porque o ténis para mim... Faz parte. É a minha limpeza, do meu anti-stress. Exatamente. E, portanto, eu preciso de vir dar umas, como se costuma dizer, na gira, umas porradas na bola. E isso faz muita falta. E eu acho que para um desportista, seja ele do ténis ou não, mas no ténis, que é aquilo que nós conhecemos melhor, e no desporto de raquete, esse correr, o estar no campo, o libertar ali algum stress, o sair do campo satisfeito é muito importante. E então, numa situação em que nós estamos confinados dentro de casa, sem falar com outras pessoas, isso então assume uma proporção... Mas foi uma vantagem depois o ténis, com 27 metros de distância, foi o desporto que abriu em primeiro lugar. E, portanto, foi teve um boom de nós notámos nessa altura uma maior procura,
até por isso que diz, segurança, porque talvez. pessoas que jogam vários desportos, o ténis era um dos que era muito fácil de poder jogar e foi dos primeiros E em seguros, abrir. porque havia uma distância grande entre as Exatamente. pessoas. Nós não inventámos nada, mas inicialmente até falámos em fazer uma espécie de uma norma que era cada jogador trazia a sua lata de bolas com cada bolas marcadas e só se jogavam os de cada jogador, assim, mas depois acabou por não ser necessário implementar essa situação, mas quer dizer, estudávamos, eu acho que recorremos um bocadinho àquela imaginação e àquele desenrasque típico do português, que é como é que nós conseguimos, sem infringir, encontrar uma maneira de salvaguardar que as pessoas venham jogar, e por isso essa solução das bolas era uma que depois até veio a ser, eu penso que chegou-se a falar, a Federação chegou a falar nisso, mas depois não implementou essa situação. Era uma complicação enorme. Luís, o que é que ainda falta fazer? Eu acho que há tanta coisa para fazer, sempre. O que é que gostava de fazer? Que obra é que gostava de fazer no clube? Porque humanamente já vemos que está a crescer. Há cumplicidade e há cada vez mais proximidade, que é uma das vontades da direção. E há essencialmente uma coisa muito engraçada, que é, por exemplo, este ano entraram 250 sócios novos no clube. Isso é o sinal que o clube está vivo. É atrativo. E se o clube é atrativo é porque tem alguma coisa que é agradável, ou algum conjunto de atividades, de pessoas, enfim, tem algo que as atrai para que elas se tornem sócias. Agora, este clube, como qualquer um, não pode ficar estático e terá sempre que ir se renovando. Nós temos algumas ideias de renovação utilizando as tecnologias e as coisas. Já fizemos um cartão de sócio com QR codes, com não sei o quê, essas coisas que têm a ver com a gestão e com a facilidade dos sócios poderem se identificar, porque temos a cultura e queremos implementar a cultura do benefício para o sócio relativamente ao não sócio. O clube é um clube aberto, claro. Não é um clube restrito, é um clube aberto, mas que tem que privilegiar os seus sócios. Em termos das instalações, haverá sempre obras de beneficiação a fazer. Nós iremos inaugurar brevemente, agora por causa da questão da montagem do Estoril Open, tivemos que suspender, mas vamos ter 3 novos campos de pickleball, portanto é mais uma atividade de raqueta que vamos implementar. Já experimentou, não? No clube, já joguei. É bastante engraçado, eu direi que é bastante engraçado. Mas o facto de não ter o cheirinho da bola e a bola não ter... É um pouco diferente, não consigo derrapar, eu gosto muito de pote-tijolo, eu sou jogador de pote-tijolo, portanto, para mim é a superfície de eleição e, portanto, faz-me ali um bocadinho de diferença, mas se nós, digamos, tivermos ali um bocadinho a noção de raquetes de praia com uma essência de vôlei e de toque, etc., é um jogo muito interessante e muito divertido de jogar e eu acho que vai fazer grande concorrência ao pádel. E é uma aposta que o pádel também já jogou? Nós já joguei também. Dos três, há muitos jogadores que vão ao pádel, que jogavam ténis, deixaram de jogar ténis e regressam a jogar pádel. E jogam 2 vezes pádel e eu tenho que ir jogar ténis. Porque falta ali qualquer coisa. Eu joguei, inclusivamente quando tinha o Pedro Plantier, o Pituca esteve a explorar aqui os campos e eu cheguei a ter treinos com ele, para ter as bases, etc. E ainda andei 1 ano e tal a jogar e depois de vez em quando ia jogar à Marinha também. Acho engraçado, mas não me preenche. Há ali qualquer coisa falta que o winner, não é? Falta o winner. É a questão de a gente chega e de repente... e a bola sair e foi não chegou lá o adversário. Pronto, aquilo faz-me ali um bocadinho de... Embora perceba a atratividade que aquele desporto tem e o crescimento que ele tem, porque a facilidade com que as pessoas julgam que sabem jogar pádel é muito, muito grande. Uma pessoa numa semana consegue passar a bola para o lado de lá. Num dia. Mas a curva de aprendizagem é muito curta, não é como o ténis. Exatamente. Portanto, qualquer pessoa tem algum gozo, como da mesma maneira que se eu estiver na praia a jogar raquetes de praia, se conseguir passar a bola 4 ou 5 vezes para o lado de lá, começa a ter gozo. Ali ainda é mais fácil, porque a bola bate no chão e, portanto, é só empurrar e eu posso empurrar assim, que há lá um movimento, não quer saber, pronto. Depois, quando começa a jogar com os vidros, já começa a ser mais complicado, enfim. Mas é um desporto, digamos, que tem essa curva inicial de aprendizagem que em nada se assemelha ao ténis, que é, como sabe, muito difícil nós conseguirmos pôr a bola do lado de lá
E depois do lado certo, e depois com o comprimento certo, são alguns tempos muito mais do que... E mesmo depois de muitos anos, às vezes também é difícil. Exatamente, pronto. Das 3 modalidades, eu o pickleball só joguei uma vez, mas achei muito interessante. Achei que em determinados aspectos, por causa da questão do vôlei, tem algumas parecenças com a questão do ténis, e por isso é que também há alguns jogadores de ténis já a jogar pickleball. E a aposta do Estoril foi, nós tínhamos uma área de terreno que estava subaproveitada, e optámos por fazer 3 bons campos. Vamos ter 2 bons campos, 2 campos paralelos, um ao lado do outro, com dimensões de torneio. Tirei tudo que vinha dos Estados Unidos, que é quem está mais à frente nesta área, e um campo, digamos, central, que dará para fazer com pickleball com cadeira de rodas, portanto, com dimensões ainda maiores também, que também é uma das preocupações que também nós temos tido no clube, de tornar as instalações aptas, embora tenhamos esta dificuldade, estamos numa encosta, e há aqui uma dificuldade que tem a ver com a própria morfologia e topografia do terreno. Mas, portanto, temos essa questão para o ano a inaugurar depois, imediatamente após o Millennium Estoril Open 2024. Quanto tempo é que demora, cada vez que há um Millennium Estoril Open, quanto tempo é que o clube fica sem poder ter atividade? Porque há preparação, há montagens, há a utilização do torneio e depois há desmontagens. O Estoril Open é uma semana de 15 dias de gozo total e de delírio total do ténis, e é uma honra ter o Estoril Open aqui, e é um prazer nós vermos os jogadores aqui. Mas nós temos as montagens, que é 1 mês e meio antes, e as desmontagens, que é pelo menos 1 mês e meio depois. Já foi mais, já temos estado a trabalhar com a organização no sentido de otimizar esta situação. É difícil para eles e é difícil para nós também. E portanto, mas é um tem que ser, e tem que ser com muito gosto, mas custa-nos porque é um período grande. O clube não foi desenhado para albergar um evento desta dimensão. Há uma série de estruturas que têm que ser todos os anos montadas e desmontadas. Nós temos feito algum trabalho de preparação para que o clube seja mais resiliente às montagens e às desmontagens. O exemplo foi a piscina. Quando fizemos a piscina, nós praticamente gastámos mais dinheiro nas lajes laterais da piscina do que na piscina em si, porque as lajes laterais têm lajes de betão reforçada para depois levar com a tenda VIP por cima, etc. E esse tipo de investimento e de atitude nós temos tido essa preocupação. E, portanto, agora, como estava a dizer, assim que o Millennium Estoril Open libertar-nos o espaço onde vai estar a tenda VIP, nós iremos, espero eu, 15 dias depois, uma coisa qualquer assim, se conseguir que depois o empreiteiro cumpra com as suas obrigações, inaugurar os campos de pickleball. E já temos aí, também, porque como temos alguns, como disse, 40% de sócios estrangeiros, alguns americanos, alguns ingleses que já jogam, que estão-nos sempre a perguntar quando é que os campos também estão. Tem uma atleta que penso é do clube também, que joga aqui de vez em quando pelo menos, que criou o primeiro clube de pickleball, que é a Débora Fiuza, e que agora vai ter aqui a concorrência. Exatamente. Aliás, foi na casa da Débora Fiuza que eu joguei pela primeira vez. E ela mostrou umas fotografias e... Ela é a nossa embaixadora do pickleball, exatamente. Até porque ela nos Estados Unidos, onde está agora, exatamente. Há clubes com 100 campos de pickleball. Exatamente. Que é uma loucura. Exatamente. Realmente é um dinamismo muito grande e que certamente vai chegar a Portugal. No Porto já está, em Lisboa também já está. Exatamente. E vai chegar no Algarve, o Pedro Frazão já tem uma Vila Moura. Sim. Portanto, acredito que vai ter algum sucesso. Eu acho que há uma procura por atividades, isto na generalidade dos desportos, há uma procura por atividades novas e não sei o quê. Resta saber se essas atividades depois têm a capacidade de se manter. Em relação ao pádel, falava-se muito na moda do pádel, mas eu sempre tive uma noção que o pádel veio para ficar. Agora, há uma das perguntas que eu tinha para lhe fazer tem a ver com isto. O pádel normalmente diziam, o pádel é muito socialmente, consegue fazer um trabalho incrível. Eu noto que o Clube de Ténis de Estoril tem feito isso também na parte do ténis, porque na parte social fazem muitos torneios sociais. Sim. E isto acaba por mostrar que o ténis também consegue
combater essa falta de parte social Repara, que o pádel tem. há pouco quando me perguntou se eu tinha jogado pádel, eu joguei pádel e experienciei a vida do pádel e o que é que se passava com o pádel, não é? E, portanto, eu sei o que é que se passava com o pádel e de alguma maneira tentei adaptar e importar algumas das coisas que se fazem no pádel para o ténis. Nomeadamente, nós os torneios que fazemos, grande parte dos torneios que não são os torneios oficiais, não é? Os nossos torneios que nós chamamos sociais ou de empresa ou corporate ou torneios desse género, o que nós fazemos são torneios de 3 horas de jogo e essas 3 horas de jogo todos jogam com todos. Uma ideia é reportado os 15 o apita, toca, joga, etc. E tem sido um sucesso. Porquê? Porque as pessoas também já não têm paciência nem vida para passar um fim de semana inteiro, para jogar às 9 da manhã, depois esperar que o outro ganhe, não sei o quê, depois chegar aos quartos de final, depois o jogo é adiado, depois joga à tarde, depois afinal o outro lesiona-se, depois não sei o quê, e eu passo o fim de semana no clube de ténis, fechado à espera para jogar e jogo 2 jogos. E as pessoas já não têm tempo, nem disponibilidade, nem querem isso. Ou seja, o clube tentou adaptar aquilo que, exatamente. Que portanto, é melhor para todos. Nós, neste momento, e em 2024, temos no nosso programa de atividades um torneio dito social, ou torneio de ténis de lazer, se lhe quiser chamar assim, por mês, pelo menos. E isso é uma... E os sócios também vão ficando com essa vontade. E os sócios adoram, porque temos exatamente isso. O torneio acaba, depois há uma brincadeira com a entrega de um pequeno prémio para as pessoas. Alguns patrocinadores. Às vezes os patrocinadores, outras vezes do clube, outras vezes a própria loja, às vezes também. Pronto, enfim, arranjamos sempre uma brincadeira qualquer, um pequeno beberete e as pessoas convivem, marcam jogos para a próxima semana, conhecem-se uns aos outros, fazem essas... que no fundo aquilo para que um clube serve, não é? Voltamos ao início, ou seja, o tal sentimento de pertença, exatamente, o estar mais tempo no clube e o ter condições para receber os sócios. Exatamente, e potenciar isso, ou seja, os próprios sócios, aquilo que eu muitas vezes digo aos sócios é ajudem-nos a dinamizar o clube. Querem fazer um lançamento do livro, o clube é vosso. Querem fazer um lançamento de um produto, o clube é vosso. Querem fazer um jantar de anos, o clube é vosso. Ou seja, o clube não é meu, nem da direção, nós somos tão sócios como eles, estamos a gerir o clube, mas o que nós queremos é dinamizar o clube. O que nós queremos é que isto seja um ponto de encontro, um ponto de convívio, que por acaso, não é só por acaso, mas tem como o ténis, e aliás deva-se dizer que o clube é o clube de ténis e de bridge, que é outra modalidade que também temos, e que há poucos clubes que tenham este cariz. O Valténis Clube da Foz e o Valténis do Porto. Porque foram clubes que foram criados à imagem de clubes ingleses claro. E, portanto, tem esse ADN. Mas a ideia é essa, é que o clube seja um ponto de encontro, onde se pratica desporto físico e desporto, o que eles chamam de desporto mental, que é o bridge, não é? E que seja um lugar agradável e que seja útil, inclusive, para a comunidade onde se insere. Nós fazemos atividades com as escolas locais, fazemos atividades com as IPSS, fazemos um dia de open tennis para miúdos que não têm a facilidade de poder vir e tentamos andamos a estudar um processo também. Não é a Academia dos Champs, não tem nada a ver, mas uma coisa semelhante para miúdos que, enfim, que não tenham possibilidade de poder jogar ténis, mas que tenham o amor pelo ténis e gostem, e nós haveremos de arranjar maneira de os meter na nossa escola e eles estarem e praticarem o ténis e fazer o ténis, porque é isso que nos dá gozo a todos, não é? Pronto, e na prática é uma paixão que está associada a esta instituição, Clube de Ténis Estoril, à modalidade e aos nossos sócios, que são quem faz o Clube de Ténis Estoril. Uma última pergunta. Vivia sem ténis? Dificilmente. Não sei, porque nunca vivi. O meu pai jogava ténis. Há pouco estávamos a falar em off do João Lagos. O meu irmão, eu sou o mais novo de 4 irmãos. O meu irmão mais velho tinha 14 anos que eu e tinha aulas com o João Lagos em Lisboa. E nós morávamos na parede e ainda no outro dia estávamos a falar com o meu outro irmão e ele dizia: pá, Luís, eu punha-me no comboio, ia para a Cruz Quebrada, saía, fazia não sei o quê, para ir ter ténis, para ter aulas de ténis com o João Lagos. Portanto, eu nasci com raquetes de ténis em casa, lembro de ser muito pequenino e de estar sentado na cama com uma bola de ténis e uma raquete assim, pom, pom, pom. A minha mãe louca a dizer: cala-te, por causa da bola, e a gente continuava ali. Portanto, eu acho que não conseguiria viver sem ténis.
Mas, como lhe digo, o ténis hoje para mim é um ténis de lazer no sentido de gozo com quem jogo, porque é o convívio com quem jogo, e mental e físico de limpeza. Portanto, eu acho que isso faz parte do meu ADN e faz parte do meu bem-estar. E, portanto, respondendo-lhe diretamente, não vivia sem ténis. Luís, obrigado e continua a fazer o bom trabalho que tem feito com a sua equipa no Ténis Setúbal. Muito obrigado.